Deus, olha, eu tenho uma palavra de Jesus pro teu coraçãozinho, meu lindo. Se você, olha, tem um dia que a gente tá mal, dá uma virose, né? Fica, meu Deus, vou morrer, ó céu, ó vida, ó azar. Aí alguém tem um amigo que tem uma injeção maravilhosa, que diz, rapaz, isso aqui levanta até defunto. Aí você fala, nossa, eu quero. Aí, né, a gente vai no médico, ninguém se automedica. Amém, dá um amém, disfarça, amém. Ninguém amém. Aí a gente vai no hospital e fala, eu queria tanto aquela injeção. Aí a injeção fala assim, estou de volta vivendo? Aí você já quer comprar um carro, fazer uma dívida, mudar de emprego, não é verdade? Isso é o que a gente chama de injeção de ânimo. Eu quero que você saiba que tem gente que tem pavor disso. Tem gente que diz, nossa, quando é motivacional demais, tá errado. Você já viu? Tem gente que pensa que a vida com Jesus é uma vida que eu tenho que, oh céu, tá tudo errado, eu acho que eu vou morrer. Vai mesmo, irmão, todo mundo vai. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, o nome de Jesus vai ser glorificado através da nossa história. Aleluia! Ei, deixa eu dar um presente para você. As tuas vitórias glorificam o Senhor muito mais do que as suas derrotas. Então eu tenho uma palavra profética de Jesus sobre você. Você vai vencer. Meu Deus do céu, eu preciso da palavra para isso. Mas antes, eu quero te pedir um favor rápido. Curte o vídeo, olha o povo falando aí, gente. Ajuda, curte o vídeo. É rapidinho, você apertou já. Oh, curtiu, que coisa. O que acontece? O YouTube manda para mais gente, mais pessoas são abençoadas e mais pessoas irão ouvir ainda hoje. Você vai vencer em nome de Jesus, aleluia. Então, ó, oh, meu Deus. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda pros inimigos, manda no grupo de WhatsApp da família que você ama, tá lá. Amém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós já somos mais de 10 milhões de inscritos. Aleluia! Então se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra de Jesus, vamos para ela. Mais rápido. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, verso 1, diz o seguinte: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. É uma história de guerra. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além do mar, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Endi. Eu estou dando o endereço para vocês, que vocês querem ir lá. E Josafá temeu. O que ele fez? O que ele fez? Ele temeu. Só que ele não só temeu, a Bíblia diz, ele pôs-se a buscar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, irmão, pelo apoio. Ele não só temeu, ele se pôs a buscar o Senhor. E ele não só fez isso, ele proclamou um jejum para que todo o povo jejuasse. O homem é sinistro. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor, a cidade. E todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E aí, lá no verso 12, eles dizem algo maravilhoso. Eles dizem: nós não sabemos nem o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão olhando para ti, Senhor.
Aí, bicho, a gente já volta. Bom, isso aqui pra mim é maravilhoso, sabe? Eu não sei você, mas quando eu tô meio down assim, que eu tô meio cansadinho, meio pra baixo, o que eu faço? Eu vou pra Bíblia, eu vou pra palavra. Eu boto no YouTube palavras de Deus pra me animar. Você faz isso? Você coloca lá quem? Eu coloco um menino do YouTube lá que eu gosto muito dele, bonitinho, um clean, casadinho com uma moça, né? Sou eu. Não, eu coloco uns pregadores mais legal. Eu gosto, daí eu coloco. E aí eu sou assim, eu começo, ai meu Deus do céu, irmão, e eu saio assim, acordadão, falei, Deus vai fazer algo novo, Deus é poderoso, Ele vai fazer na minha vida também. Não, é por isso que serve a palavra testemunho. Você sabia que testemunhar é produzir provas que Deus é presente na sua história? Então, quando você vence, se você não testemunha, você esconde algo que pode mudar a vida de alguém. Quando você vence e testemunha, alguém que poderia perder por conta da sua história vai vencer em nome de Jesus. Então, a Bíblia é importante porque a Bíblia mostra exatamente histórias que mostram que com Deus tudo é possível, que com Jesus tudo é possível aquele que crer. Então a gente lê as histórias e a questão é que às vezes a gente fica com uma distância muito grande entre o que está na Bíblia e o que pode ser a nossa realidade. Isso não é verdade? A gente olha e diz, poxa, aconteceu lá, mas não pode acontecer aqui. Acontece na vida dos outros, mas nunca aconteceu na minha casa. Você sabia que tem pessoas que dizem isso de verdade? Deus nunca fez nada na minha casa, Deus sempre fez na casa dos outros. E talvez isso seja real mesmo. Talvez os milagres visíveis nunca aconteceram, mas os invisíveis acontecem todos os dias. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes era para você nunca mais estar aqui e você ainda está aqui glorificando o nome do Senhor? Quantas coisas Deus fez por você e você nem soube? Quantos carros não atravessaram na hora que você estava passando, que o Senhor colocou a mão e não deixou e livrou você? Quantas vezes o seu filho saiu de casa e não era para ele voltar nunca mais, mas ele voltou para sua casa e ele está com você? Quantos milagres que Deus fez? Agora, qual é o problema? Os milagres visíveis, eles só acontecem quando nós provocamos. Olha, Pedro está no meio da tempestade, o pau torando. Vou morrer. Pedro disse, se o Senhor está aí mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Tinha 12 discípulos, só um andou sobre as águas. Deus não gostava dos 11? Não, é porque só um pediu. 10 amém, eu vou dizer de novo, vamos lá. Irmão, só um pediu. Se os 12 tivessem pedido, Deus só faz uma fila, um atrás do outro, um de cada vez. Aí vem vindo, sai primeiro. Quem queria chamar primeiro? Vem João bonitinho, tô indo. Top, mas João estava no barco assim, ó. Eu não pedi nada disso. Quem pediu foi o Peter. Pedrão, ele é vida louca, eu tô de boa aqui, Jesus. Eu sei que o Senhor vai resolver, entendeu? É isso, tem milagres que a gente só não vive porque não provoca. Eu sempre me conto algo que faz parte da minha vida. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu fiquei vida louca demais. Eu queria orar por todo mundo. Eu fazia as coisas assim, de meter na vida dos outros, que ninguém tinha perguntado. Uma vez eu estava numa igreja, saiu uma mulher com a mão na boca assim, chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Ela de dor de dente. Eu falei, vai para onde? Ela, pro médico. Eu falei, não antes de eu orar. Irmão, daí eu orei por ela. Oh meu Deus, cura ela agora, Senhor, aleluia. Sabe o que aconteceu? Ela foi pro médico. Então, mas entenda que tem coisas que você só sabe se você provoca. Amém? O problema é que quando a crise vem, a gente morre de medo. E o medo é o maior paralisante que existe na vida do ser humano. O medo te faz esquecer que existe um Deus no céu, que tem o poder para todas as coisas, que nada foge da mão dele, que ele é maior do que tudo, maior do que todos, mais poderoso do que qualquer outro, e ninguém chega perto daquilo que ele é. Então veja, quando nós somos carregados de medo, às vezes a gente só se esconde, ou às vezes a gente só desiste. Muito obrigado. A gente só desiste. Aí Josafá diz, eu estou morrendo de medo, mas existe um caminho aberto para que eu possa falar com Deus. Deus, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Isso é maravilhoso. É quando você está numa circunstância que todas as opções acabaram. Sabe, é muita gente. A lógica de Josafá são 3 povos reunidos contra um só.
é muito soldado, é muita gente. A gente não vai perder, a gente vai ser humilhado, a gente vai ser destroçado por esse povo. É quando nós olhamos para os nossos inimigos, eles são muito maiores do que nós, muito maiores do que tudo. Então a gente olha e diz: meu Deus, é impossível, não tem como. E a gente entra naquela espiral de dor e de medo e de caos, e a gente se esconde. Quantos de nós, por conta do dia mau, estamos escondidos dentro de quartos até hoje e ainda não voltamos a viver porque nós não provocamos o sobrenatural, nós não clamamos o Senhor. A gente apenas disse para o Senhor que deu tudo errado, mas não perguntou se Ele podia fazer algo ao nosso favor. Meu Deus, a gente diz para todo mundo: deu errado, mas você orou, mas você apresentou ao Senhor, mas você dedicou tempo, você gastou o seu coraçãozinho, os seus joelhos em oração, você jejuou pelo menos um dia pelo aquilo que você precisa. E a resposta sempre: não, eu acredito que não dá. Eu acredito que é tarde demais. Quantos de nós temos essa sensação? É tarde demais, o problema é grande demais. E aí Josafá está dando uma aula de como reagir no dia mau. Ele diz: Senhor, eu estou com medo, mas eu tenho um povo que ama a tua presença. Judá, ele chama todo o povo e diz: gente, seguinte, o exército é grande demais, não tem como, a gente vai morrer. Se Deus não nos ajudar, já era para o nosso povo. Então eu tive uma ideia: todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai jejuar. Vou melhorar. Você está lá na tua casa, tem uns 3 que já desistiram, que acreditam que não pode mais. Um lado não quer nem saber. Um homem de Deus se levanta no meio da casa e diz o seguinte: a gente não consegue, não vai dar certo, mas escute bem, nós vamos orar e todo mundo vai jejuar. Aí o caramelo está na porta da casa dizendo: eu também. Aí você também, caramelo. Everybody. Delícia. Sabe, quando é que guerras, elas são muito mais fáceis de se vencer quando nós estamos em união dentro da nossa casa. Guerra pode acontecer lá fora, mas dentro da nossa casa tem que estar fechado. O time tem que estar fechado. A gente tem que estar junto. Eu sei que às vezes esse é o maior desafio e por isso tem tanta crise na nossa vida, porque o nosso elo mais forte às vezes é o nosso elo mais fraco. Então, por isso que às vezes, antes de se preocupar com as crises que acontecem lá fora, a gente precisa corrigir as crises que acontecem dentro da nossa casa. Eu tenho um negócio comigo. Eu sou casado com a minha esposa, mesma mulher sempre, né? Nunca mudei. E não, é que eu tenho que avisar, né? Hoje tá meio estranho o negócio. Você, nossa, é a segunda, né? Terceira, quarta? Não, é a primeira e a última. E se eu morrer primeiro? Vocês já sabem. Me liguem que eu volto. Mas quando a gente está com problema, né, amor? A gente foge junto para o nosso lugar de oração. O problema não é meu, o problema é sempre nosso. O problema não é dela, o problema é nosso. E se o casamento não te traz isso, alguma coisa está errada. Entende? Não é sobre ser perfeito, é sobre reconhecer que um precisa do outro. Nós precisamos da nossa família junto com a gente, nós precisamos da nossa galera junto com a gente. Então eu olho e está todo mundo de Judá jejuando e orando, e Deus ainda não falou nada. Deus ainda nem entrou na briga. Deus está de boa, só vendo o povo. Você sabe que Deus fica de boa quando você está no meio da crise, né? Não, você sabe disso. Você não acredita. Deus fala assim: ai meu Deus, ai eu mesmo perdi o sono, não vou nem dormir hoje.
A Jéssica perdeu o emprego. Ai, meu Deus. Eu mesmo, meu Senhor, eu mesmo. Ai, meu Deus, o Valdir, olha isso. O Valdir está doente agora. De novo, a imunidade desse rapaz vive baixa. Você acha que a gente tira o sono de Deus com os nossos problemas? A gente não tira o sono de Deus com os nossos problemas, mas a gente faz Deus vir a nossa direção quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos em nome dEle. Você entende? A gente muda. Aí Deus desceu e entrou na briga. Obrigado. Só uma irmã apoiou, então eu vou ler. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Está dando toda a cronologia dos fatos da família dele. E ele disse, é porque se você ler cada um, você descobre por que esse homem é tão importante e por que Deus está falando com ele. Bom, mas vamos seguir. Outro dia a gente fala sobre Benaia, por exemplo. E ele disse: ouvi toda Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, Josafá, não temam. Nem fiquem com medo. Eu não estou entendendo. Temor é futuro, medo é presente. Não fiquem com medo do que vai acontecer e não ajam como se eu não estivesse com vocês agora. Sem temor, sem medo. Deu para entender? Não temam e não fiquem amedrontados, nem amanhã, nem hoje. Por que eu não posso ficar? Porque a batalha não é nossa, não é de vocês. A batalha é dele, é ele que vai batalhar. Aleluia! Meu Deus do céu! Eu não sei se você entendeu o que é isso, meu lindo, mas quando Deus entra, Ele fala: não é mais você que guerreia, não é mais você que luta, não é mais o teu braço, não é mais a tua força. Agora sou eu que vou lutar. Irmão, não sei se você sabe, mas Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Ele é poderoso. Eu vou resumir. Quando você não tem mais força, quando você não sabe o que fazer, o medo vai fazer você fugir de tudo e se esconder. Mas se você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te responder e Ele vai entrar na batalha. Aleluia. Bom, vou melhorar. E quando Ele entrar na batalha, Ele vai dizer para você: agora deixa comigo, a batalha não é mais sua, agora a batalha é minha. E só para que você lembre e nunca esqueça, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Calma, mas daí, peraí, aí a gente pensa assim: nossa, mas tá bom, Ele falou que não vou precisar lutar, então eu vou para casa? Aí Deus falou: não é que vocês vão para casa. Vou explicar para vocês como vai acontecer. De novo, vamos lá, continuando. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vejam a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temam, nem desfaleçam. Amanhã vão contra eles, porque eu estarei com vocês. Calma. Não, vocês estão muito ansiosos. É que o detalhe daqui está aqui, ó. O detalhe, eu gosto do detalhe, da virgulinha. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Tá, eu vou melhorar, eu prometo. Vocês não vão precisar lutar. Aí pergunta: o que eu faço? Isso, vamos ensaiar. Olha, vocês não vão precisar lutar na batalha. Vem assistir eu ganhar. Como assim, David? Tá na palavra, ó. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Que isso? Ó, posicionem-se, ponde-vos parados de pé. Parados de pé. Olhem.
Aí o povo é sinistro. O povo falou: então pronto, então esquece as armas, bota os cantores na frente. É delicioso. Bota os levitas na frente. E aí os levitas estão na frente. Não tem soldado, não tem carro de guerra, não tem arma, não tem nada. É os cantores na frente cantando glória a Deus nas alturas, bem-aventurado, ei, aleluia. Eles estão louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. E o que acontece? A Bíblia diz que quando os soldados do outro lado saem na guerra, Deus promove uma confusão no meio deles, e entre eles se destroem. E quando o povo caminha para chegar no lugar, a Bíblia diz que os corpos estavam caídos no chão, porque quando Deus falou através de Jaziel que a batalha era dele, a vitória também seria dele. E só restou uma coisa para que o povo fizesse: levantar as mãos para o céu e dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, ai. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor e adoraram ao nome dele. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor compra as nossas guerras, porque o Senhor compra as nossas batalhas, porque o Senhor se importa com as nossas orações. E por mais que os nossos problemas sejam pequenos, o Senhor entra com a providência e não nos abandona no meio do caminho. Obrigado, lindo da nossa vida, porque o Senhor olha por nós e se importa com aquilo que estamos passando, e que mesmo que pareça nada para o Senhor, mas grande para a gente, o Senhor entra, resolve, e a glória é toda tua, Jesus. Aleluia. Por isso que a Bíblia é um livro que mantém a gente de pé, sabe? Esse caderno não tem o poder de manter ninguém de pé. Esse livro mantém a gente de pé. Entende? Esse meu caderno fala sobre hoje. Esse livro fala sobre ontem, sobre hoje, sobre amanhã. Está tudo aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, escute bem isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela está repleta de histórias de homens que tiveram problemas gigantescos, que tiveram crises que vieram para destruí-los de maneira completa. Muitos homens da Bíblia tiveram desejos de morte, tiveram depressão, tiveram angústias que se apoderaram de medo, que fizeram com que eles tentassem desistir de tudo, se esconder, abandonar o caminho e a sua missão. Só que todos eles, quando Deus entrou na história, o quadro mudou completamente. O que estava perdido foi renovado. O que havia derrota iminente venceu em nome do Senhor Deus de Israel. Aquele que estava caído se levantou, porque quando ele entra, a vitória está garantida. Ai, meu Deus, eu vou falar de novo então. Hoje você não ore para que você vença, você só deve orar para que ele entre na batalha, porque se ele entrar na batalha junto com você, a vitória é garantida. Ei, lindo, se esses homens venceram, em nome de Jesus eu também vou vencer. Diga você: eu também vou vencer. Amém. Eu não sei você como se sente, mas eu tô vivo de novo. Às vezes a gente só precisa ser lembrado. A gente só precisa ser lembrado. Ele não mudou. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Ele é lindo. Eu vou te falar uma particularidade minha. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para orar.
como orar. Não é sobre falar com Deus, é sobre se concentrar para conseguir orar. Eu tenho problema de concentração, né? Minha mãe disse é porque eu sou muito inteligente. Eu preferia acreditar na versão dela do que a do médico. Brincadeiras à parte. Então eu fiz uma lista, eu escrevi o que eu preciso orar. E aí eu vou te dizer o que é a primeira linha. A primeira linha é tudo que eu preciso me lembrar sobre aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu vou mostrar, está aqui. Está aqui. Eu renovei essa semana agora. Estava aqui, Senhor. Tá onde estás? Gente, estava aqui agora há pouco. Bom, eu vou te falar o que está na primeira linha, porque eu estou vendo que não vou conseguir achar agora, só para ser envergonhado. A primeira linha da minha lista de oração está escrito 23 de abril de 2009. Você sabe o que aconteceu lá? É porque quem não sabe está assim, então tudo bem. É de Ares. Não, é touro, alguém falou. É touro. Bom, é sobre Jesus, amém? Só você, às vezes, foi o dia que Jesus me salvou. Não, escute. É o dia que Jesus mudou a minha vida. Quando eu começo a orar sobre isso, eu oro, agradeço até o momento que eu começo a ter vergonha de pedir qualquer coisa. Quando nós lembramos de quem Deus é, fica fácil para que no dia da angústia a gente não desfaleça. Essa não é uma mensagem de engano para você, não é uma promessa falsa para você, é só um lembrete. O mesmo Deus que fez na palavra tem o poder para fazer na sua vida. Eu preciso de pelo menos uns 10 amém. 7 foi agora. Não, eu vou dizer para você, o mesmo Deus que fez ontem é o Deus que pode fazer hoje na sua vida. Então, não diga para Ele o problema, só fala para Ele: Jesus, eu não sei nem o que eu vou fazer. Então, Pai, entra na batalha. Jesus, essa é a nossa oração. Às vezes, Senhor, não sabemos nem o que a gente faz, mas nós sabemos que existe um Deus no céu que ouve a nossa oração e que tem o poder sobre tudo e sobre todos. E aonde nos falta força, sobra nas tuas mãos, Jesus. Príncipe lindo e maravilhoso, olha para nós, Jesus. Está difícil, às vezes é difícil de acreditar, Senhor. Às vezes é difícil de crer que no nosso caso pode ter uma chance, mas nós nunca saberemos se não te perguntar: Jesus, será que o Senhor podia entrar nessa batalha comigo? Será que o Senhor poderia entrar nessa guerra junto comigo? Porque se o Senhor entrar, eu paro de lutar e vou confiar completamente no Senhor, e o choro e o medo será substituído pelo louvor dos meus lábios. Eu vou te adorar enquanto o Senhor batalha no meu lugar. Eu vou glorificar o teu nome enquanto vejo as tuas mãos entrelaçadas na minha história, porque tu és maior do que tudo. E sei que em ti, Senhor, tudo posso, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, que lindo.
Ô gente, vocês têm que vir na série uma vez na vida, pelo menos. Porque o povo é tão animado e ninguém pede para ser animado. O povo é... Vem na próxima. Se não vir aqui, vai na de Israel. Nós vamos chegar... Quando nós chegar a 10 milhões, não sei como nós vamos fazer. Que Deus nos ajude. Nós vamos levar alguém do canal. Mas só quando chegar em 10 milhões também, né, irmão? Então falta bem pouquinho agora, essas alturas do campeonato. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho, isso é importante, ativa o sininho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E vamos para a mensagem. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5. Diz o seguinte: José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vamos de novo? E eles o odiaram ainda mais. Aí a Bíblia diz... Gente, vou traduzir na minha palavra. Ouve o que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Isso os irmãos já estão odiando eles ainda mais. Estão odiando ele. Gente, olha para cá. Vou contar para vocês que eu sonhei. Eis que nós estávamos amarrando feixes no campo, e o meu feixe se levantava e ficava de pé, e o de vocês se curvava em redor do meu feixe. Até eu começo a ter um pouco de raiva do José. Aí a Bíblia diz: e os seus irmãos lhe disseram: quer dizer então que você vai reinar sobre nós, ou deveria ter o domínio sobre nós? Aí a Bíblia diz de novo: e eles o odiaram ainda mais pelos seus sonhos. Ô gente, vou falar uma coisa pra vocês. Numa fase da minha vida, que eu era mais garoto, eu dizia: pode falar pra todo mundo que você sonha, não dá nada. Pode falar, fala pros outros, isso, conta, igual uma maritaca, avisa todo mundo o que você vai viver. Aí eu até pensei assim: nossa, porque se você fala, aí os irmãos te jogam na prisão, é o processo que você precisa para viver o que Deus está dizendo. Aí eu descobri que não. Eu descobri que se Deus quer que você seja governador, não importa por onde você vai passar, o caminho está muito conectado às decisões que você toma, não somente ao que Deus quer. O que Deus quer é o final. O meio é mais ou menos a gente que fica se batendo na cabeça e se perdendo no caminho e se lascando na vida, porque a gente é muito fofoqueiro. Só quem é fofoqueiro aqui levanta a mão. Irmão, eu sei que você é fofoqueiro. Fofoqueiro é a gente. Irmão, a fofoca é um dos ministérios mais antigos da Bíblia. Quando Jesus fazia milagres, o que ele dizia? Não conta nada para ninguém. Irmão, se tem algo que deixa a gente doente, é o tal do não conta nada para ninguém. A gente já sai assim, ó: eu preciso te contar um negócio, mas vou contar só para você, porque você é meu amigo. É assim que a notícia corre. O problema não é só contar, é para quem você conta. Olha, José é um grande exemplo de falta de percepção e sensibilidade. A Bíblia diz que antes de José contar os sonhos, os irmãos já o odiavam. Sabe por quê? Porque Jacó fazia por José mais do que fazia pelos irmãos. Então os irmãos já tinham no coração um ódio sobre José, e não era nem culpa de José, era culpa de Jacó. E sabe, a gente que é pai tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que você faz por um, faça por todos. Se você faz isso, você toma o zelo de fazer com que não haja intriga entre os irmãos. Eu penso o seguinte: se você não pode fazer por todos, então não faça por nenhum. Porque se você fazer por um e não fazer pelos outros, você vai causar um problema dentro de casa.
Eu entendo um pouco Jacó. José era o filho da velhice dele. Ele tinha uma conexão, e outra, era filho da mulher da vida dele. Lembra das histórias de Jacó, que trabalhou para Labão? Lembra? A primeira mulher, a segunda era a que ele queria, trabalhou 14 anos. Bom, é a filha dela. Então, agora, eu entendo que o Jacó foi o que plantou a primeira semente no coração dos outros filhos. Só que aí, irmão, José, ele chama os irmãos e diz: eu tive um sonho. Aí a Bíblia diz: eles o odiaram ainda mais. Irmão, sensibilidade. Você chama alguém e diz: vou te contar um negócio. O olhar da pessoa já diz o que ela quer sentir. José: irmãos, quero contar um negócio para vocês. Eu tive um sonho. Aí os irmãos do José, tudo com cara de glúteo. Irmão, José tinha que falar assim: deixa quieto, não vou falar nada não. Brincadeira, zoando, nada. Não, nada, aconteceu nada, zero, tô brincadeirinha, não vou falar nada. E vai embora. Mas daí José diz: não, eu vou contar. E aí ele conta o sonho. E ele diz: olha, então, eu sonhei com os feixes. Aí, o sol. E ele vai contar outro sonho. Aí os irmãos odiaram tanto ele que decidiram matá-lo. E aí eu sei que você conhece o resto da história. Eles tentam, não conseguem, vendem como escravo, vai parar no Egito, se torna governador. Depois os irmãos encontram depois de muito tempo. Só que tem uma coisa: todo esse meio, se José não evitou, a gente pode começar a aprender a evitar. Vou te falar uma parada, irmão. Eu aprendi um negócio por esses dias. Eu fiz um contrato. Olha só como eu sou fofoqueiro. Eu não posso falar, mas eu vou. Senhor, me ajuda, Senhor. Como eu vou falar sem falar? Não, eu já sei. Senhor, prometo que eu vou melhorar nessa parte da minha vida. Mas olha, eu fiz um contrato com uma empresa para um negócio que vai acontecer lá, que tem a ver tudo com aquilo que a gente vive no propósito. Oh, glória, aleluia. Só que tem uma cláusula no contrato: só pode falar quando for 100% e ir pro ar. Os irmãos tudo curiosos: fala mais. Aí eu descobri um negócio: se eu falar, eu pago uma multa. E eu não tenho dinheiro pra multa. Então, irmão, eu não posso falar, a não ser que eu esteja disposto a pagar uma multa e talvez perder o contrato. E aí, irmão, eu ando passando mal, porque a minha vontade é contar pros outros. Minha vontade é falar assim: gente, agora que eu não vejo a hora de contar. Mas aí que tá. Sabe o que o contrato me ensinou? Você só vai poder contar quando ninguém mais conseguir atrapalhar. Como assim? Claro, bebê. Quando ninguém, quando nada, quando for 100% certo que nada consiga atrapalhar, conte. Aí, irmão, estou esperando. Não vejo a hora. Mas eu não vou contar antes. Só quando tiver para acontecer mesmo. Estou aguentando? Estou aprendendo. E eu quero que a gente aprenda logo isso. As pessoas só podem destruir os planos que conhecem. O mal só pode alcançar aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente guarda, ninguém consegue. Então, bebê, vamos aprender logo na vida. Os planos que Deus tem para você, viva-os quietinho, ou cresça em silêncio. Sabe, quando Deus colocar um plano para você, uma oportunidade incrível na sua vida, você vai ficar: meu Deus, eu preciso postar agora. Não posta nada não. Só quando você tiver certeza que aquilo está na sua mão e nada mais pode tirá-lo. Grave o que eu vou dizer para você. Os planos
quando estão guardados, ninguém consegue destruir, porque ninguém pode atacar aquilo que não sabe, ninguém consegue atrapalhar aquilo que não existe. Entende? Então se você não conta, não existe. Se você não fala, ninguém sabe. Se você não conta, ninguém te dá uma palavra de maldição. Se você não fala nada, se você fica quietinho, ninguém consegue atrapalhar. O crescimento é gradativo, em silêncio, até a hora que vem a luz. Mas quando vem a luz não é mais plano, é realidade. E ninguém mais consegue atrapalhar, prejudicar, atrasar, porque só se atrasa algo que tem tempo para acontecer. Só que se você não sabe do tempo, como que você atrapalha? Por isso, tome cuidado, não fale nada enquanto um plano não for a sua realidade. Só se atrapalha os planos que conhecem. Vou ser melhor. É que a gente é ser humano, a gente não vai aguentar. Então aprenda para quem você fala. Se você não aguenta, aprenda para quem você fala. Porque eu me ofendo um pouco com um amigo que não me conta o que está vivendo. Eu tenho um pouco de agonia. A pessoa só fala quando acontece. Eu falo assim, por quê? Você achou que eu ia ter inveja? Não, a gente precisa estar cercado de pessoas que celebrem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos ter amigos que a gente pode contar os planos de Deus para eles, que Deus tem para nós, e eles dobrarem os joelhos e dizer, glória a Jesus, eu creio que vai acontecer, e eu não vou descansar o meu coração enquanto não ver você vivendo os planos do Senhor na sua vida. Glórias a Jesus. Nós precisamos de amigos assim, amigos que a gente rasga o coração e eles não despedacem. Eles ajudem a construir o nosso caminho, ajudem a gente a chegar nesse lugar. A gente precisa desses amigos. Difícil, hein? Já pensou? Você falar para a pessoa, Deus vai prosperar a minha vida, e ele falar, pode fazer, Senhor. Mesmo que nada aconteceu na minha vida, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não chegou a minha vez, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não vi nada disso com os meus olhos, faz na dele, Senhor. Eu prefiro viver o testemunho de outro agora, mas poder construir para chegar na minha realidade depois. Pode fazer, Jesus. Eu quero viver e celebrar para a glória do teu nome o milagre na vida de alguém. E isso é maravilhoso. Eu vou te falar, irmão, eu aprendi desde sempre na minha vida que a gente tem que valorizar as coisas dos outros, valorizar os planos de Deus, valorizar. Eu sei que parece que agora estamos entrando em contradição, mas é porque a vida sempre tem lado A e B. A gente sempre tem que saber dosar as coisas. Não conta nada, mas para quem merece, conta sim. Lindo, é tão gostoso compartilhar as coisas de Deus. É tão bom quando você senta à mesa e começa a contar da misericórdia, do favor, dos testemunhos, e o olhar do outro não fecha, mareja. Porque quando o José foi contar, o semblante dos irmãos já estava assim, ó. Então não conta. O conselho para você é, seja superficial quando estiver em uma roda desconhecida, com pessoas que você não conhece bem, com colegas. Seja superficial. Navegue por cima, não se aprofunde, não entre em detalhes, não conte nada sobre você, não tente provar que você é alguém. Fique quietinho, cresça em silêncio, deixa que a história fale, não tente você dizer sobre ela. Agora, quando estiver com amigos de verdade, seja profundo, abra o coração, conte as suas fragilidades, diga o que você precisa, porque quando estamos rodeados de amigos de verdade, temos socorro, temos visão privilegiada, conseguimos olhar para quem, sabe, através do olhar de quem está de fora, para a nossa vida no lado de dentro. Conta, mas seja inteligente. Eu demorei para aprender isso, e por conta disso eu já entrei em um monte de prisão que não precisava. Seja sincero, 5 segundinhos, você pensar quantas coisas não aconteceu porque você falou. Estava vendo um vídeo agora vindo no carro, uma mulher falou que tinha fechado um negócio de um imóvel de... Vou falar o valor porque não era meu mesmo, era o vídeo dos outros. 1.800.000, tinha vendido uma propriedade. Aí ela no carro comemorando, vendi tal música.
Aí ela recebe um áudio no WhatsApp. Ela tá assim: olha, o dono desistiu, não vai vender mais a propriedade. Já tinha postado o vídeo dançando, feliz, comemorando. Irmão, quantas coisas a gente fala que não deveria, e porque a gente fala, não acontece. E aí eu sei o que você está pensando: inveja. Está pensando? Ai, gente, invejoso atrapalha. Você tem medo de inveja? Sim ou não? Dá um medo, não dá? Fala a verdade. Tem medo de inveja, sim ou não? Eu não. Nossa, como ele é bonzão. Não, irmão, é que inveja não tem poder para parar nada. Você sabia que inveja não tem o poder de paralisar ninguém? A Bíblia diz que inveja só faz mal para uma pessoa, para quem tem. Grava isso, bebê. Inveja não tem poder de paralisar sonho de ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, não muda nada para os outros. Inveja só sofre uma pessoa: quem tem, o invejoso. Então, meu lindo, se você só pode ter medo de inveja se você for um invejoso. Então, se você não é, não precisa ter medo. Inveja não atrapalha os planos. O que atrapalha os planos é a palavra do invejoso que você deixa entrar no teu coração. Isso sim atrapalha. O sentimento muda nada. Agora, o invejoso só tem inveja daquilo que você conta. Do que você não conta, ele não sabe. O que ele não sabe, ele não dá palpite. Então, se não tem palpite, se não tem opinião, não vai paralisar você. Não precisa ter medo do invejoso, é só não contar nada para ele. É verdade. Porque o que mais dói, irmão, é a palavra. É a palavra que chega na hora certa. Você já viu? Você fala assim: nossa, eu vou fazer um tal negócio. Aí a pessoa diz: ih, tanta gente já deu errado isso aí. Aí você vai para casa, você fica assim: é verdade, né? Se deu errado já para tanta gente, qual é a chance de dar certo comigo? Aí você começa, aquela palavra vira uma sementezinha no teu coração, e você, ao invés de tirar ela, você começa a regar ela. Você começa a refletir sobre ela, começa a ler sobre ela. Irmão, é igual o Google quando você pesquisa algo que não deveria. Irmão, coloca no Google: tô com dor de cabeça. Pronto, você vai morrer em 10 minutos. Dor no braço. Irmão, tudo no Google te leva à morte. Já percebeu já isso aí? Tudo que você coloca lá, você sai, Jesus tem poder. Agora, irmão, eu tô ficando velho. Eu passei dos 30, então eu começo a ter algumas coisas que não tinha antes. Quem é velho sabe o que é? Os irmãos do Botox, levanta a mão. Vocês sabem do que eu tô falando, irmão. A gente começa a ter um sintoma que não tinha antes. E aí você pega o sintoma e coloca no Google: o que é? Aí você fala assim: ô Jesus, vai acabar. Aí você já vai fazer exame e o teu sintoma começa a aumentar. Você já viu? Aí você começa a ler os sintomas que tem aquela doença, você começa a ter todos os sintomas daquela doença. É muito psicológico. Ou seja, a palavra se torna uma semente. Se a gente deixa entrar no nosso coração, aquilo nos afeta. E se nos afeta, nos paralisa. Por isso, lindo, a melhor coisa que você pode fazer na vida é crescer em silêncio. Crescer quietinho. Viver os planos de Deus de maneira sábia. Contendo, sabe, quietinho. Conta para quem você ama. Divide para quem pode orar por você. Divide para quem pode ajudar você. Todas as pessoas na Bíblia que contaram os planos sofreram. E tem uma outra coisa, e aí eu sei que eu preciso ser realista com você. Existem segredos que a gente guarda porque os planos não aparecem. Agora tem outros que vão aparecer. E aí a gente não vai ter como esconder. Só vai ter que ter sabedoria para continuar fazendo, mesmo que todo mundo esteja rindo ou falando que não vai dar certo. Quer um exemplo bíblico? Noé. Chamaram Noé, Deus chamou ele, falou: Noézinho, vou destruir tudo. Vou dar um reset no mundo. Vou salvar você e a tua família. Constrói uma arca. Não era maravilhoso. Irmão, tem coisa na Bíblia que eu tenho uma imaginação muito infantil. E eu fico imaginando assim, a cara dos personagens quando eu estava ouvindo algumas coisas. Imagina Deus chama você, irmão, do Promorá. Não, sério. Imagina você lá no São João. Também tem, né? Olha os irmãos ricos aí. São João é rico, né?
Promorá, minha esposa nasceu. Promorá 20, foi? Qual foi? Foi um dos Promorá, ela nasceu nos desses daí. Quem é raiz sabe. Tem gente que nunca passou por lá, sabia, amor? Você pode ver a cara das pessoas que dizem: onde fica? Nunca vi. Irmão, imagina você ter assim, em casa, Deus chama e fala assim: ei, vou destruir todo mundo, o mundo todo. Aí você fala: por que o Senhor está contando logo para mim? Porque não, que vai ter que construir uma arca. O Senhor não tem como só fazer eu voar na hora da chuva e aterrissar eu quando acabar. Irmão, Deus falou: não, constrói uma arca. E aí Deus dá o projeto. Irmão, o projeto é assustador. E veja, vai começar a aparecer. Não vai ter como esconder. Tem coisa na vida que Deus, quando começar a fazer, não vai ter como esconder. Vai começar a aparecer. Vai começar a crescer na frente dos olhos de todo mundo. E todo mundo vai dizer: não vai dar nada. Aí, bebê, é nesse momento que você tem que se esconder no projeto e parar de ouvir o que os outros estão falando para acreditar no que Deus te disse. Se não dá para esconder, deixa saber só quem chega perto. Não tenta anunciar para quem viu de longe, quem não vê de longe. E aí, imagina a cena, o Noé construindo a arca, os filhos dele ajudando. Começou a subir um pouco, virou notícia na cidade. Aí todo mundo foi lá e falou: o que você está fazendo? Aí ele falou: Deus falou comigo, vocês todos vão partir. Eu e a minha família, nós vamos sobreviver. E o que eu estou construindo aqui é só para eu morar nesse período que vocês estiverem tudo indo embora. A arca. Aí, então, como que isso vai acontecer? Chuva. Nunca choveu sobre a terra. Irmão, imagina a cabeça de todo mundo assim. Não é tá ficando perturbado da cabeça. Isso é doente. Todo mundo falando dentro das casas, porque fofoqueiro trabalha dentro de casa. Falei para você do Noé. Noé tá piradinho. Sempre soube que aquele rapaz não ia longe. Tá construindo um negócio que nunca vai dar certo e não vai funcionar para nada. Aí, irmão, essa é a loucura. Que se não dá para esconder, a gente tem que aprender a suportar. Suportar. Eu sei que é difícil, porque quando é público, a gente aparece para quem não queria. Vou falar algo para você, lindo. É impossível crescer sem criar inimigos. Sabia disso? Quer prosperar? Se prepara para os inimigos. Quer ter uma família linda? Se prepare. Vão falar mal, vão odiar você, porque tudo que dá certo irrita. É interessante, lindo, mas é o ser humano. A gente é estranho. Eu não sei como Deus foi gostar da gente, irmão. Porque a gente é difícil. O ser humano é o único animal que corre mais rápido quando está perdido. Irmão, todo animal no mundo, quando se perde, para. O ser humano, quando está perdido, corre mais depressa. A gente é estranho na nascente. A gente é absurdo. A gente consegue olhar para o nosso irmão e desejar o mal dele. A gente consegue celebrar tragédia. Irmão, a gente é problemático demais. Então, meu lindo, se você alcançou um nível aonde o Senhor te ensinou a superar e suportar a bênção dos outros, aprenda a suportar a palavra de maldição. Aprenda a suportar quem não gosta de você. Aprenda. Todo ambiente de trabalho, familiar, sempre vai ter alguém que é totalmente contra você. Não adianta. Lindo, eu trabalhei em várias empresas. Todas as empresas eu tive meus haters de plantão. Todas as empresas. Irmão, eu fui vendedor de tênis. Eu costurei pacote de carvão. Eu já vendi sacola plástica para o mercado. Eu já fui estagiário. Irmão, quando eu era estagiário, eu era odiado porque ganhava presente no final do ano. Eu tratava muito bem as velhinhas. Os velhinhos entravam, eu beijava eles, abraçava, chamava de meu lindo. Irmão, quer matar um velhinho do coração, chama ele de meu lindo. Ele já, oh, Jesus, segura na mão de Deus. Porque ele está se sentindo amado. Então chegava no final do ano, eu ganhava presente. Aí eu tinha os estagiários bandido. Falava assim, olha lá, ó. Também fica só puxando o saco dos outros. Irmão, isso é normal. Quando eu vendia tênis, eu entrei na loja. Nossa, eu sou muito fofoqueiro, preciso falar. Eu descobri que tinha uma marca na loja que ninguém vendia.
porque todo mundo que pensava que só ia pobre comprar naquele lugar, então ninguém oferecia. Quando eu entrei na loja, eu amava aquela marca, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu amava. Comecei a vender aquele tênis para todo mundo. Aí o dono da loja foi lá e falou: eu quero conhecer o vendedor do tênis tal. Aí eu me apresentei. Irmão, virei inimigo de um monte de gente dentro da loja. O pessoal falou assim: nós vamos criar uma fila de venda agora, porque eles diziam que eu cortava a frente de todo mundo para vender. Porque toda hora que você começa a dar certo, alguém começa a tentar tirar o crédito do que Deus está fazendo na sua vida. Começa a tentar tirar o teu mérito, tirar o teu esforço. Começa a contar uma historinha para desculpar o que você está vivendo, sendo que não, você não está fazendo nada demais, só o teu mínimo, às vezes. Mas entende, não tem como crescer em qualquer lugar no mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Entenda isso logo, aprenda, não dá para crescer sem ter inimigos. Os inimigos são parte do crescimento e são pior. Eu sei que não é bom, mas são o maior sinônimo que as coisas estão dando certo. Quando os inimigos aparecem é porque Deus está fazendo algo bom na tua vida. Quando os inimigos surgem é porque você está crescendo, evoluindo, aparecendo. Então os inimigos se coçam, se incomodam. Continue crescendo, em silêncio, de maneira comedida. Vai ter um dia que a chuva vai cair do céu e é você que vai entrar na arca. 10 aleluia. Vamos de novo. Lindo, todo mundo rindo do Noé. Coitado, o Noé tá doido. O Noé é um maluco. O Noé é doente da cabeça. Aí um belo dia caiu uma gotinha. Bárbara. Aí eu falei assim: o que é isso aí, gente? O que está acontecendo? Está caindo uns negocinhos do céu? Parece água. Noé falou: é chuva. O nome disso é chuva. E vai encher. E encheu. E só tinha um negócio que flutuava naquele dia à venda. Na verdade não estava à venda não. Era do dono, Noé. Noé falou: gente, começou a tocar. Começou a tocar a música do Titanic. Noé foi entrando de maneira dramática para dentro da arca. Fechou. Pois é. No fim, só entra na arca com você quem acreditou no projeto. Eu vou ser mais claro. O dia que Deus realizar o plano dele na sua vida, só vai viver com você quem acreditou que antes da realidade o plano era autêntico. Quem olhou para você quando ninguém dava valor e dizia: eu acredito nesse garotinho, eu acredito nessa menina, eu sei que Deus é na vida dela, então eu vou estar no lado dela, orando por ela, cobrindo ela, ajudando, fortalecendo. O dia que as coisas acontecerem, traz para perto, continue junto, porque são essas pessoas que te ajudaram a chegar aonde Deus havia dito que você chegaria. Se você tem alguém que você pode contar os planos perto de você, dá um beijinho nela. Olha. Oi, bebê. Mande para quem você sabe que você pode contar os planos, e para quem você nem manda o vídeo. Talvez não vai ter tanto compartilhamento essa mensagem. No fim, é a gente que escolhe as prisões. No fim, é a gente que determina muito sobre as dores do processo. Quando a gente está quietinho, a melhor coisa da vida, lindo, as coisas acontecem de maneira natural. Quando começar a aparecer, não vai dar mais tempo de destruir, porque Deus guardou você, o seu coração. Você só precisa guardar a sua língua. Jesus, Tu é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Os Teus planos são incríveis. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós
vai acontecer. Jesus, guarda o nosso coraçãozinho, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, nos perder. Não deixa subir para a nossa cabecinha, tornar-nos arrogante. Jesus, a gente aprendeu, a gente está aprendendo guardar a nossa língua. Não precisa, Jesus. O Senhor é bom e vai acontecer. E quando acontecer, ninguém vai poder parar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. É isso. Eu não consigo amadurecer com vocês assim, gente. Ó, essa é. Vou levar você junto, você vai ser contratada pela série. Ó, eu vou falar uma coisa: se eu for na sua cidade em 2023 pra gravar a série, você vê essa galera aqui, ó. Entendeu? Vamos começar. É a terceira mensagem da série Boas Notícias. E eu quero te pedir um favor muito importante. Uma coisa assim que... Você entende? Aí você fica aí vendo: eu não vou curtir. Curte o vídeo. Curte, comenta, compartilha. O que ajuda? Ajuda que o YouTube olha e fala assim: que é isso, hein? Deve ser um conteúdo relevante. E aí manda para mais gente. Quanto mais gente assistir, melhor. A palavra de Jesus vai mais longe e nós ficamos tudo felizes. Foguete. Amém? Se inscreve no canal rapidinho. Se inscreve, se não se inscreveu, se inscreve, é coisa rápida. E toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus pra você aqui no nosso canal. E se Deus quiser, 2023 nós chegamos em 10 milhões. Sério? Você já pensou? Que maneiro! 10 milhões de pessoas. Falam assim: nossa, 10 milhões de pessoas assistem a pregação. Sabe quantas pessoas viram esse ano que passou a mensagem? Mais de 500 milhões de vezes uma palavra foi assistida. Meu Deus, irmão, que é isso? Com 10 milhões eu vou arregaçar. Vamos pra mensagem, bora? Porque o tema é um pouquinho mais pesado. Quando a vida dói. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 4, diz o seguinte: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Isso aqui é o marco de início de uma promessa de Deus sobre um garoto que, quando tinha seus 15, 16 anos, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, 14 anos, recebeu uma promessa que ele seria o rei de Israel. E isso é o estandarte da história, sabe? Quando tudo aquilo que era promessa se torna realidade. E essa é a melhor fase de alguém. É onde a gente se alegra muito, porque teve espera, teve dor, teve dificuldade, e de repente acontece. Uau! E a gente celebra. Mas acontece que existe uma distância entre isso e o início. E eu sei que você já vai dizer: vai falar sobre processo de novo. Mas de uma perspectiva nova. Sabe o que é o gostoso da palavra, da Bíblia? É porque ela se renova a cada manhã. A palavra, ela se renova. Você lê um texto hoje, aprende algo, vê no outro dia outra lição, e as perspectivas de análise se transformam de acordo com tua maturidade, tua caminhada, tua experiência.
Se você falar com alguém que teve uma vida muito fácil, ele olha para ele e diz assim, nada a ver. Agora fala com alguém que para chegar onde chegou sofreu demais, ele vai dizer assim, ó, tá vendo aí, ó, vale a pena. Ou seja, de acordo com a história, é uma análise sobre o que houve. E eu vou te falar, lindo, isso aqui já foi para mim muito obscuro, no sentido de que entender na sua totalidade ainda é difícil, mas hoje já é muito mais claro. Já começo a ver os processos que vivi e que não entendia que eram processos, e que reclamei inclusive, e que hoje agradeço por todos eles. Porque tem um dia que a vida dói muito e que você não consegue conectar a dor a uma razão. Tem dia que a vida te apronta e você não consegue conectar isso ao que Deus quer. E isso é o que a gente chama de dor. A vida dói. E a vida dói mesmo, ela é assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu já não soube, mas hoje sei. Entende? Hoje eu tenho 32 anos, eu sei algumas coisas a mais. Mas tá bom também, não precisa saber mais não. Porque para saber você tem que ter umas tretas, uns B.O. E tá bom. Mas eu sei que no fim, a caminhada, ela te apresenta desafios novos, que vai precisar que você aprenda coisas diferentes. E é nesses caminhos novos de coisas diferentes que mensagens como essa mudam. Sabe, é nisso que as coisas mudam. E, por exemplo, eu hoje, tô com 32, né? E eu tive meu encontro com Jesus com 19 anos de idade. E eu contava de uma forma o testemunho. Hoje eu já conto de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque já entendi coisas que antes eram obscuras, que hoje estão claras. Tanto é que quando eu tive o encontro com Jesus, eu chamava de o pior dia da minha vida. Que absurdo. Aquele, na verdade, foi o melhor dia da minha vida. Só que foi a consequência do pior dia da minha vida. O dia que a vida mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo. Só que eu só sei isso agora, porque passou o tempo, as estações. E hoje eu olho para trás e digo, entendi. Sacou? Então eu vou contar algo para você que norteou essa experiência. Eu sei que você sabe sobre Davi. Vou só refrescar a tua memória. Lembra de Davi? Garotinho, menino segundo o coração de Deus. Lembra, tá no campo cuidando das ovelhas para o seu pai. Samuel vai à casa de Jessé. Todos os filhos estão lá, menos um. O nome dele é Davi, porque está no campo trabalhando. Então mandam chamar Davi. Davi chega em casa. Ele é o menor, o mais improvável, mas já tinha vivido coisas extraordinárias no campo, processos. Já tinha derrotado o urso, tinha derrotado o leão, e agora tinha uma palavra sobre ele: você vai ser o rei de Israel. Uau, lindo, maravilhoso, top. Voltou para o pasto. Não se tornou rei, não colocaram uma coroa na cabeça dele. Pelo contrário, demorou mais de 15 anos para acontecer. Voltou para o campo, voltou para o pasto com uma palavra. Pior, se tornou perseguido por conta da palavra que recebeu. Saul, que era o rei, começou a perseguir, não só para perseguir, mas para matar o garoto. Então a vida do Davi, depois da promessa, virou um inferno. Oh, que loucura! Ele estava vivendo tudo certo. Já tinha dado um pau no urso, tinha dado um pau no leão. Podia colocar no Facebook e ia bombar. Não. O tal do Samuel apareceu lá. Você vai ser o rei de Israel. Eu falei, nossa, mas eu nem tenho roupa para isso. Pois é, no dia que ele recebeu a melhor notícia, começou a pior fase da vida dele. É doido isso. Ele sabe que vai ser o rei de Israel, mas agora é perseguido. E olha como isso na Bíblia se repete. José vai ser o governador do Egito. Não antes, humilhado, vendido, escravizado, envergonhado, caluniado. Noé vai construir a arca que vai salvar a tua família. Não antes, isso é motivo de piada, chacota, abandono, humilhação. Me parece que a dor é uma substância poderosa para fazer o processo se tornar efetivo. Me parece que as angústias ou as ardúrias da história são exatamente aquelas necessárias para fazer a gente aprender, para que quando chegue no endereço não perca o coração do início. Não entendeu, né? Eu vou dizer só uma parada maneira para vocês.
Eu tô até pensando, sabe? Fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho raiva porque os irmãos são muito invejosos. Tem uns irmãos invejosos, sabia? Aqui não tem não, mas tem uns que... Araçatuba não tem. Aqui todo mundo fica feliz quando o outro Deus abençoa. Não fica, não é verdade. Aqui não tem. Aqui... Mas eu vou falar, irmão, eu prego há 12 anos, na internet há 5, e eu contei várias fases da minha vida já na internet, várias, porque eu sou muito fofoqueiro. E quando eu vi, falei. A minha esposa falou, tu não precisava falar, homem. Falei, tarde demais, tá na internet, não vou tirar. Print é eterno, se você tira alguém também salva, então não adianta. Mas eu contei várias vezes já, da kitnet, na Vila do Chaves, que a gente morava, aí do apartamentinho que a gente decorou, aí dos apartamentos de aluguel que a gente viveu. E aí eu contei até no mês passado agora, uma parte da promessa de Deus sobre a casa que a gente vai morar, da planta e tal. Se você viu, beleza, top. Agora a gente está indo para o apartamento que a gente sonhou durante muitos anos, e a gente vai se mudar. Deixa eu ver se não tem ninguém com inveja. Graças a Deus, todo mundo, que legal. Eu também sou assim, quando alguém fica contando coisa boa, eu falo assim, top. Que isso? Eu fico feliz, porque isso é um segredo de prosperidade. Quando você celebra o que Deus está fazendo na vida de alguém, você abre caminho para Deus fazer na sua história também, entendeu? Então enquanto você não aprende a aplaudir e celebrar a vida de alguém, do que Deus está fazendo, você fica sempre no mesmo marasmo, na mesma história. Então um negócio, dica importante, Deus está fazendo na vida de alguém. Agora, olha que legal, a gente vai se mudar para esse apartamento maneiro, sonho, top. Nós estamos tudo igual os pintos no lixo, alegria. E aí essa semana começamos a fazer a mudança, porque a gente vai para a turnê mundial. Quando voltar, volto pro meu apartamento. Aí então eu tô com as mudanças, fica tudo guardado. Aí a minha esposa arrumando as coisas e encontrou o caderno meu da faculdade. E o caderno da faculdade meu tinha para duas coisas, para fazer planilha de obra e estudar. Era mais planilha. E olha só, é do meu apartamento, quando eu decorei ele. Tinha 48 metros quadrados, financei para pagar em 25 anos. No dia que assinei, fiz a conta, sabia que ia envelhecer com aquilo. Mas olha só que maneiro. Eu coloquei a pedra na parede, eu que instalei o chuveiro, eu fiz tudo. Eu fiz a mudança. Não é mais assim agora. Eu tinha no caderninho anotado, na última folha, as continhas: R$30 parcela do gesso, R$40 parcela de não sei o que. Aí eu fechava a continha total, colocava o meu salário, diminuía e ficava quase que no 0 a 0. Sobrava R$100, R$80 pro mês. E tá lá, a minha esposa mandou pra mim: olha, amor, o que eu achei. Aí eu falei: pois faz uma coisa, chama o arquiteto e pede pra colocar isso num quadro. Coloca num quadro e coloca numa parede da casa que a gente vai passar todo dia, para que a gente nunca se acostume com o extraordinário e que lembre quanto isso custou da nossa caminhada. Coloca no quadro. Sabe o que é isso? Quem suporta processo não se esquece de onde Deus tirou, não se esquece de onde saiu, não se esquece, entendeu? Então não é para contar para os outros, é só para eu passar e ver. Olha só, tudo começou assim. Por isso que processos são importantes, eles gravam memórias a gente. E agora, deixa eu clarificar isso para você. Eu vou entrar no Davi já na história mais profundamente, mas só isso aqui. Eu fui para a Argentina agora, ganhei uma viagem da editora, e a editora levou nós para a Argentina e nós fomos para um negócio lá do tal das vinícolas. Chique, irmão. Negócio chique. Comida diferenciada. Que isso? É para comer ou para tirar foto? Uns vinhos bons. Aquele negócio dos litrão de 5 litros ficou no passado. Agora tudo. A taça bonita. Finge que entende. Notas de madeira. E eu tava lá no meio desses irmãos. E eu nem sou muito dessa praia, irmão. Mas lá eu tava, nossa, que top, olha.
Ameixa, tem ameixa. Mas olha que interessante, eu não sabia nada desse universo. E lá é a terra disso, é cultural. Não se escandaliza. Ai meu Deus, eu pensei que era pecado. Jesus transformou a água em... Nossa. Só para dar um... É que tem gente que trava com as coisas assim. Ai meu Deus, eu não acredito. Eu tenho uma tatuagem no peito, irmão. Toda vida que vaza um pedacinho, a pessoa fala assim: poxa vida. Calma, gente. É só pra mim, não é pra vocês não. É só para meus filhos ver e perguntar o que é. Eu falei: é o nome de vocês. Tá aqui no meu coração, em cima, para sempre. O dia que eu esquecer de algum momento da prioridade, tá no meu coração: Jesus e vocês. Só pra mim. Tem coisa que a gente que gosta de fazer confusão mesmo. Mas é só... Aí eu tô lá e eu não entendo nada. Tô aprendendo, todo mundo falando do povo chique. Olha que tal, que eu estou achando, ouvindo. E eu... Aí fiz uma pergunta: qual a diferença do vinho branco pro vinho tinto? Aí ele falou: a casca. Eu falei: a casca? Como assim? Não é a uva? Não, é a mesma uva, só que num processo diferente do outro. Do vinho tinto não se tira a casca até o final, e do vinho branco se tira. Eu falei: ah, é? Então o segredo é a casca do vinho? Ele falou: o segredo é a casca da uva. E quanto melhor a casca, mais caro, mais nobre é o vinho. Porque toda a estrutura, acidez, sabor e cor estão na casca, não estão no interior. Aí a gente, irmão, a gente é pregador, né? Aí eu tava assim: oh, aleluia. E já fazendo notinha no telefone: sério? Explica mais. Aí ela me contou uma história. Uma família muito tradicional da Argentina tinha um terrário em um lugar muito alto. E todos diziam que naquele lugar não daria, porque a temperatura ia destruir a planta, a videira. A mulher estudou, bateu no peito e falou assim: eu vou plantar lá. E plantou. Descobriu-se uma coisa: a uva se adaptou. Ela estava no lugar mais frio, mais próximo do sol. Resultado: a casca ficou mais grossa para defender o interior. Quanto mais grossa a casca, lembra? Mais nobre, complexo, requintado é a estrutura, o sabor e a acidez. Logo, quanto maior o sofrimento da uva, maior o seu valor. Oh, Jesus, não é só eu que estava no manto lá, tinha até mais gente. Tava todo mundo: olha, deixa eu experimentar. Eu tô assim: oh, Jesus, fala mais. E aí eu fui fazendo pergunta e descobri mais uma coisa. Isso é simples, mas o que eu descobri é mais complexo. O simples é: a uva tem um preço, o vinho tem outro preço. É a mesma fruta, só que com processos diferentes. Você tem um valor antes de viver o processo, e você tem um valor totalmente diferente depois do processo. O processo que para muitos desvaloriza, na presença de Deus traz o valor necessário. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o nosso valor se altera à medida do momento que Ele começa a mover e mexer dentro de nós. Ou seja, a nossa oração é, em vez de desejar fugir do processo, é dizer: Jesus, me deixa no teu processo, aumenta o meu valor, porque o valor da gente glorifica o nome dele. Quanto maior o processo que a gente passa, mais importante no final a gente fica. E essa importância não está conectada com a gente, está conectada com a glória do nome dele. Agora vai ficar mais difícil. Meu Deus, irmão. Aí eu tô vendo lá que dentro de um terrário pequeno pode ter até 4 tipos de terra diferente. Aí tem a terra que tem argila, tem a terra que tem pedra. Agora pasmem, a pior terra é a pedregosa. Você acredita que a uva mais valiosa... Eu já tô assim: oh Jesus, eu tô brincando, eu não quero nada desse negócio. Eu quero Disneyland, eu quero paz, felicidade. E aí o processo está dizendo: quanto mais difícil for o entorno, quanto mais difícil for a estação, quanto mais difícil for o teu externo, quanto mais difícil,
em algum momento, se isso estiver conectado com o teu propósito, pode viver o processo de maneira plena e eficaz. Pode doer agora, mas lá na frente vai ser o teu maior testemunho. Eu vou melhorar. Aquilo que te dói agora, o processo que te incomoda agora, a angústia que te aflige agora, em nome de Jesus, quando conectado com o teu propósito, se tornará o teu maior testemunho. Tua dor se transformará na tua maior alegria, tua frustração se tornará na tua maior festa, porque tudo aquilo que está conectado com o processo só tem um motivo: aumentar o seu valor. Quanto maior o processo, maior o valor. Quanto mais grossa a casca, mais saboroso é o vinho. Então, lindo, eu estou olhando aquela terra pedregosa e dizendo assim: meu Deus, como nasce aí? Nasce, sabe por quê? Porque a planta começa a fazer manobra com a raiz. Quanto maior manobras com a raiz ela faz, pequena em cima ela fica. Olha que estranho, ela não vinga. Você olha e ela não vinga, ela não cresce como a outra, mas o fruto que ela dá é melhor da que cresceu muito. Oh, até o André tá junto. Tá vindo, André? A gente se impressiona muito com aquilo que os nossos olhos enxergam, sendo que o que Deus mais faz é com aquilo que ninguém vê. Você olha para a arvorezinha da videira pequenininha e fala assim: ó, não vingou. Come da uva dela então. Você tá vendo? A gente olha para um que cresceu muito e esquece que o segredo não é o que sai para fora, é o que entra para dentro. É a raiz. Aí você diz assim: nossa, dispensa. O Senhor fala assim: o melhor vinho sai daqui. Termino dizendo de maneira clara e óbvia para você algo que para mim fez sentido agora, só agora. É óbvio que ninguém acorda um belo dia de manhã, dobra o joelho e diz: Jesus, por favor, Senhor, eu quero sofrer. Não é verdade? Olha, Jesus, eu queria um processo assim sinistro, queria tretas. Jesus, eu quero ser aquele vinhozinho que daquela uva pequenininha, cascadinha da pedra da pedregosa. A gente quer vida boa. Mas lindo, tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que nos escolhe. Ai, deixa eu dar uma notícia pra você. Não é você que escolhe o processo, bebê. É o processo que escolhe você. A uva não escolhe onde quer ser plantada. É o dono da videira, da vinha, que decide onde coloca a semente. Não é a videira que escolhe dar fruto. É o trabalho do viticultor que faz o fruto aparecer. Lindo, você nasceu para dar fruto. Você vai dar fruto querendo ou não. O pau vai torar em volta de você, e quando você menos perceber, vai acontecer. Porque a gente olha para nós, é verdade, a gente olha pra gente no espelho, nós nos olhamos no espelho e a gente não consegue ver o fruto do que a gente está passando. A gente olha para os cenários de angústia e às vezes parece que esse filme não tem o final. A gente olha para os vales que caminhamos e parece que aquilo não leva a lugar nenhum. Então na nossa cabeça algo diz: não vai dar nada certo, isso não vai dar fruto, o terreno tem pedra demais, o clima não é o ideal. Mas lindo, se o dono da vinha plantou você, ele não vai aceitar perder nem a pau. O clima pode ser o pior, o solo pode ser difícil, mas se o dono da videira te plantou ali, você vai dar fruto na estação certa. Alguém vai olhar e vai dizer: não tem como, até o dia que o fruto vir para fora e todo o processo fizer sentido e alguém experimentar do fruto da videira e dizer: tem algo diferente. E aí é você que vai responder: o meu processo também
não foi normal. E é nesse dia que o fruto sai para fora e você experimenta disso, que você vai olhar para o processo e vai dizer: entendi, era isso. Hoje eu olho para o garoto de 19 anos que aceitou Jesus, que passou por todos os perrengues e perrengues que não entendia. Hoje eu olho e diz: entendi. É porque agora eu estou em Araçatuba. Se eu não passasse pelos vales, essa montanha seria impossível de escalar. Entendeu? Fecha os olhinhos. Jesus, oh príncipe maravilhoso e cheio de suspense para trabalhar. O Senhor faz umas coisas que a gente não entende, permite coisas e estações que a gente não consegue compreender, até o dia que o processo acaba e a realidade do fruto vem afora. Jesus, eu sei que é difícil, mas os teus processos são necessários. O teu nome é glorificado. A paz que excede todo entendimento invade o nosso coração, acalma nossa alma, nosso espírito, e no fim aquilo que rejeitávamos hoje é o nosso maior motivo de alegria, porque todo processo tem início, meio e fim. E quando o fim chega, podemos chamar isso do nosso início de propósito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.